Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente tem o imenso prazer, né, quase que soletrado, porque é prazer de verdade, de começar mais uma edição do nosso Café com Saúde. Leandro, seja bem-vindo, Leandro. Tudo bem? Como é que você tem passado? Olá, Leide. Maravilhosamente bem. Olá, a nossa audiência, né? A audiência mais feliz de patrocínio, né? E mais bem informada e começa também. por você, né, Leandro? Você chega sempre com um sorriso. Leandro, até quando você faz aqueles posts seus, assim, que você tá com cara de cansado, porque eu sei que a sua rotina é dura, até naquele momento você tem um ar, assim, de felicidade. Isso é bacana, eu acho isso muito legal. Eu tô feliz, eu tô bem feliz. Eu vejo a felicidade não como perfeição na vida, né, Leide? A gente tem que ser feliz com aquilo que a gente tem com a nossa realidade, né? Então eu sou muito feliz, eu tô muito feliz de estar aqui com esse convidado muito especial, o Dr. Ricardo Teixeira, ele que é médico urologista, né, e que vai falar com a gente sobre o Novembro Azul, né? A gente fez o Outubro Rosa, a gente falou, né, sobre a saúde da mulher, e agora é a hora da gente falar da saúde do homem. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, né? Bom dia para vocês. É um prazer estar aqui com a Leide, com o Leandro. Obrigado, Leandro, pelo convite direto, né, lá dentro do hospital. E é sempre um prazer enorme, né? Poder passar um pouco de informação, passar um pouquinho do conhecimento, né? Do tempo que eu já tenho dentro da área da medicina e dentro da área da urologia, para poder fazer a promoção da saúde, principalmente nesse mês de novembro, né? O Novembro Azul, que a gente faz a promoção da saúde do homem, né? Então, vai ser um prazer poder falar um pouquinho aqui, para a gente poder bater um papo sobre isso. Leandro, você viu que ele tem voz de radialista? Ah, nós temos um novo apresentador, né? Já tem um substituto aqui quando eu viajar. Pois bem, e Leandro, a gente tá tomando um cafezinho gostoso aqui, é o Café Ney. É o Café do Ney maravilhoso. Do Café Ney? Pessoal, o Café do Ney é um café de qualidade. Eu tomo ele sem açúcar. E olha que, em geral, quando eu tomo um café que não é o Café do Ney, eu tenho que colocar umas gotinhas de adoçante. Agora, o Café do Ney é um café gostoso e que tá num preço super especial, não é, Leide? Com certeza, o Café Ney tá com a promoção especial. E essa promoção tá perdurando porque tá tendo muito resultado. É um café caseiro, torrado e moído por apenas R$50 o quilo. Quem é de patrocínio, e mesmo quem é da região, sabe que você não compra um café de qualidade por R$50. O Ney lançou esse desafio, então, café de R$50 o quilo, é o Disque Café Ney, 997191606 ou 3099-3429, Café Ney, direto da indústria para a sua casa. Eu estive lá no Laboratório Biovida, Leandro, e pude confirmar aquele atendimento de excelência, né? E você que faz parte do grupo de médicos que se preocupa com a saúde da gente, sempre pede os exames exatos para saber como é que estão os índices da gente. Eu estive no Laboratório Biovida. E aproveitando, né, nossos ouvintes, homens, né, que é Novembro Azul, pensem em fazer o check-up lá no Laboratório Biovida, um laboratório de confiança, certificado, né, em que você vai receber todo o atendimento de maneira humanizada, um atendimento respeitoso e com resultados rápidos, né? Você recebe a senha, pega o resultado pela internet, pega o resultado presencialmente, né? O pessoal também faz a coleta domiciliar lá no Biovida, então é interessante, às vezes, um familiar que é idoso, é acamado, que você precisa, né, de uma coleta domiciliar, eles também prestam esse serviço. E assim, como consumidora e paciente, eu acho que abrir sábado e domingo é essencial. Então, o Laboratório Biovida te atende sábado e domingo. Eu normalmente faço os meus exames no sábado pela manhã, porque aí eu já fico livre, resolvo. E o atendimento de lá, assim, o sorriso das pessoas é muito legal. Acho que isso faz parte do bom atendimento, né? E você pode agendar o seu exame pelo WhatsApp 349-8871-1183 ou, se preferir, acesse o site www.biovidaonline.com.br, Laboratório Biovida, cuidando de histórias. E a gente está no Novembro Azul, vamos falar com o Dr. Ricardo Teixeira. Leandro, abre aí a nossa caixa de perguntas, não a caixa efetivamente, mas a nossa primeira pergunta. Doutor Ricardo, eu gostaria de saber, assim, quem é você, de onde você é, né, a sua formação. Conta para os nossos ouvintes quem é o Dr. Ricardo. Olha, na verdade, eu sou Ricardo Vinícius Carvalho Teixeira, né, sou filho de pessoas de patrocínio. Meus pais já moram aqui há mais de 20 anos. Os meus irmãos moram aqui, o doutor Eduardo é cardiologista, o Fabrício, né, que é engenheiro agrônomo, o doutor Laurêncio, que é médico também, ultrassonografista. Então eu venho de uma família de médicos, né? Eu tenho uma formação como médico pela Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, no sul de Minas, onde eu fiz a faculdade de medicina, fiz a residência de cirurgia geral. Eu tenho 3 residências médicas em cirurgia geral. Finalizando a cirurgia geral, eu fiz a cirurgia do trauma no Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte. E terminando a residência de cirurgia do trauma, eu fiz a residência de urologia no Hospital Felício Roxo, também em Belo Horizonte.
Terminando essa formação, eu tive a possibilidade de vir para Patrocínio. Na época era até um desejo, meus pais já moravam aqui, só que eu tive uma proposta muito boa em Pouso Alegre, foi onde eu tinha feito a minha formação como médico. E essa proposta realmente me chamou muita atenção. Fiquei em Pouso Alegre durante 12 anos, né? Foram esses 12 anos, sempre aquela vontade de estar próximo da minha família. E agora, por último, tem 6 meses mais ou menos, eu recebi essa proposta, meus pais me convocaram e eu vim para Patrocínio. Estou numa felicidade tremenda por estar próximo dos meus pais e poder exercer a minha profissão aqui como urologista. Eu tenho um tempo de vivência muito grande dentro da área de uro-oncologia. Eu era um dos coordenadores do Hospital de Oncológico em Pouso Alegre e eu trago essa bagagem, essa experiência que eu adquiri nesse tempo para poder ajudar agora a população de Patrocínio e da região. Doutor Ricardo Teixeira, fala pra gente assim, a importância, o que significa para vocês o Novembro Azul? O Novembro Azul, é bom até falar um pouquinho da história do Novembro Azul, acho que poucas pessoas conhecem o que é o Novembro Azul. O Novembro Azul começou na Austrália em 2003, foi um movimento exatamente para isso, para fazer a promoção, né, da saúde do homem. Isso ganhou, né, vários adeptos ao redor do mundo e no Brasil chegou em 2011, mais ou menos. Foi muito bem aceito pelos órgãos públicos, né, pelos governos, e isso foi difundido, né? Então, ele ganhou um destaque muito importante exatamente no mês de novembro, que também é no mês de novembro, que já era determinado os dias de combate do câncer de próstata. Se não me engano, é dia 14 ou dia 17, eu não lembro o dia exato, mas ele aproveitou essa situação para fazer essa promoção. São os meses coloridos do ano, a gente tem o Outubro Rosa, que acabou de passar, Setembro Amarelo, foi colocado ali o Novembro Azul para poder fazer isso aí, a prevenção, né, a promoção da saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. Doutor Ricardo, é muito importante a gente conversar sobre a saúde do homem em geral e explica para os nossos ouvintes, né, no Novembro Azul, o marido que está em casa, né, o nosso familiar, né, do sexo masculino, o que ele deve procurar assim, nesse mês de atendimento? Ele vai fazer uma prevenção com o urologista, em qual sentido? Vai ser rastreado qual tipo de câncer? O que o paciente que chega no seu consultório no Novembro Azul vai sair de lá assim com qual que é o pacote que o paciente vai sair de lá? O Novembro Azul é um mês de destaque, né? Eu acho que ele chama a atenção, porque a gente faz as promoções, tem a questão na rádio, tem na televisão, chama muita atenção. Mas eu sempre destaco que o homem, ele precisa, qualquer mês do ano, em qualquer época do ano, procurar o urologista. O mês de novembro a gente deixa em destaque, aproveitando esse clamor social, para fazer a avaliação do câncer de próstata mesmo, né? O câncer de próstata, a gente sabe que ele é o tumor mais comum do homem, excetuando os tumores de pele, não melanoma. Então, ele é muito prevalente, né? Ele é muito incidente hoje em dia, depois a gente pode falar um pouquinho mais desses dados estatísticos. E nessa consulta que a gente aproveita, e realmente aumenta muito o consultório, né, nessa época do Novembro Azul, talvez porque chama a atenção. Ali a mãe, a filha, né, sempre estimula os homens a procurar o urologista no consultório. A avaliação do consultório, ela é sempre do paciente, eu falo do primeiro fiozinho de cabelo até o dedo do pé, né, independente do que a gente vai fazer. É lógico, o enfoque maior nessa época, nessa situação é o câncer de próstata, mas a gente sempre avalia o paciente como um todo, né? Ainda tem muito receio, muita restrição em relação ao câncer de próstata por conta do temido exame de toque retal, né? Ele é um dos meios que a gente faz avaliação para a gente chegar no diagnóstico do câncer de próstata. Então, a gente avalia esse paciente, a gente conversa bem com esse paciente, a gente aprofunda muito, caso a caso, porque todos têm as suas especificidades, para poder ter um melhor diagnóstico da maneira mais correta. Doutor, e as estatísticas do câncer de próstata? Porque eu não sei se dá para comparar, se é um paralelo de próstata no homem e de mama na mulher. São tipos de câncer assim, que assustam, que apavoram a gente, né? Eles chamam muita atenção exatamente porque são os mais comuns. Excetuando, né, falando mais uma vez, excetuando os cânceres de pele, nós moramos no país tropical, questão de incidência solar, são os cânceres não melanoma, são os mais comuns. Na mama na mulher, o câncer de próstata no homem. Então, assim, de estatística, infelizmente, a estatística ainda não é boa, né? A gente tem hoje uma estatística aí de quase 71 mil novos casos por ano, né? Nesses últimos 3 anos, isso é uma estatística anual.
Se a gente colocar assim para um número mais tranquilo para entender, 1 a cada 7 homens vai ter câncer de próstata. E o pior, isso tem crescido, isso tem aumentado com o passar do tempo. E tem uma explicação, porque a população está envelhecendo. O câncer de próstata é uma doença muito ligada à questão da idade, né? Então, a partir dos 60 anos de idade, aumenta o risco do câncer de próstata. Se a população aumenta, se a população envelhece, é a tendência de ter mais câncer de próstata. E a estatística mais triste é que a gente tem quase 50 mortes por dia aqui no Brasil por conta de câncer de próstata. E a prevenção começa quando? No homem? Existe um dado que a gente segue pela Sociedade Brasileira de Urologia, eu tenho um título de especialista pela sociedade, a gente segue, é como se fosse um conjunto da Sociedade Brasileira de Urologia que segue a Sociedade Americana e a Sociedade Europeia. Ficou muito bem estabelecido isso depois de diversos debates sobre a idade, né? A gente tem que ter ali um foco para a gente poder passar para os pacientes. Para aqueles pacientes que não têm nenhum tipo de fator de risco, a gente vai falar um pouquinho sobre o fator de risco, é a partir dos 50 anos de idade. Tem que procurar o urologista, tem que fazer todo o exame completo de rastreio. Os pacientes que têm fator de risco, e aí a gente fala, os pacientes que têm parente de primeiro grau, pai, irmãos, que têm o câncer de próstata, ele tem um fator de risco. Os pacientes negros, eles têm um fator de risco genético. E os pacientes obesos. Nesses pacientes, a gente começa o rastreio com 45 anos. A gente adianta aí em 5 anos. E aí tem os casos especiais, que são aqueles pacientes que têm o diagnóstico em parente de primeiro grau mais cedo, mais precoce. Por exemplo, se tiver um diagnóstico de câncer de próstata na família antes dos 60 anos de idade, 55, 56, esses pacientes eles têm que ser rastreados um pouco antes. Então, a gente começa com 40 anos de idade. Então, isso cada vez a gente tenta trazer mais precocemente a avaliação, porque quanto mais precoce é feito o diagnóstico, melhor é o tratamento, né? A gente fala que se a gente descobre uma doença na fase inicial, no início mesmo da doença, a gente chega com taxa de cura em torno de 90% a 95%. A gente fala em cura, né? Já nas fases mais avançadas, no risco intermediário, risco maior, risco alto, essa porcentagem cai bastante. Então, realmente o destaque maior sempre vai ser a prevenção, é descobrir o quanto antes possível, fazer a prevenção para não ter a doença, né? Que é um pouquinho difícil, porque é relacionado à idade, a gente não tem, com o tempo é inexorável, a gente não tem como lidar com isso, mas o que a gente puder fazer para ter o contato com o urologista mais precocemente possível, melhor. Doutor, quais são os exames que são importantes no rastreio do câncer de próstata? A gente fala que baseia-se numa tríade, né? Que é a anamnese, a conversa, a história. Você vê que olha a importância da gente conversar com o paciente para saber se no ciclo familiar tem um caso, né? Como é uma doença genética, isso é extremamente importante. Os hábitos de vida, tipo de alimentação, a questão da obesidade, que também é um fator de risco. Então, essa anamnese, essa conversa que a gente tem, né? É muito importante. O segundo pilar é o exame físico, é o temido exame do toque da próstata. É o exame de altíssima sensibilidade. Eu falo que a digital do ser humano, ela tem uma sensibilidade enorme. Acho que todo mundo poderia fazer um teste, né? Se tivesse aqui uma ferpinha na mão, se a gente passa com a ponta do dedo, a gente sente aquela mínima alteração. Isso é exatamente a alteração que a gente sente quando a gente faz o exame de toque. Uma mínima alteração, um mínimo nódulo, a gente consegue perceber. Em mãos treinadas, que fazem esse exame praticamente todos os dias, é uma sensibilidade muito grande. Ainda não se desenvolveu nenhum aparelho, nenhum equipamento que substitua isso, né? Então, esse exame físico é extremamente importante, além do exame físico completo, né? E a terceira linha ali, né, o terceiro pilar, são os exames, né? Os exames de sangue, exame complementar, principalmente aí o PSA. O PSA, que é um antígeno prostático específico, ele é feito um exame de sangue, uma coleta nesse exame de sangue, e é feita uma análise crítica desse resultado. É muito difícil para qualquer urologista chegar no consultório e mostrar um número, tem aqui um PSA de 3. Olha, tem muita coisa para a gente analisar nesse número, né? Como que era o anterior, se esse PSA está aumentando, como que é essa cinética desse PSA. Então, essa análise realmente ela é muito individualizada, né? Ela precisa ser individualizada para a gente ter um diagnóstico. Então, lembrando a tríade, então, a anamnese, que é essa conversa, o exame físico, que é o exame do toque retal, e os exames complementares, o ultrassom, né, que eu ia falar agora por último, e o PSA. E o que é um PSA bom? Como é que é a flexibilidade do PSA? O PSA, o exame de PSA, esse exame feito no sangue, ele é um antígeno prostático específico, né? Ele é produzido mesmo na próstata, eliminado da corrente sanguínea.
ele tem as suas variações. Nem todo PSA elevado, ele denota câncer. Existem 3 situações na próstata que pode aumentar o PSA, que é o mais comum doença do homem do envelhecimento, que é a hiperplasia prostática, que é benigna, que é uma doença que não é câncer, a prostatite, que é uma inflamação da próstata, e o câncer de próstata. Nessas 3 situações, o PSA pode aumentar. E cada uma delas tem uma característica de elevação desse PSA. Então, quando um paciente chega para mim, a gente tem que analisar com muito critério essa situação. Existe uma fase clássica dentro da urologia, dos livros de urologia, que não existe valor normal para o PSA. Então, assim, se você me perguntar, doutor Ricardo, você já pegou um PSA de 1,2 e ele era um PSA ruim para aquele paciente? Sim. Se há 6 meses atrás aquele PSA era de 0,8, de 0,7 e de repente 6 meses, um ano depois ele dobrou, isso realmente denota para a gente uma preocupação. O contrário também é real. Doutor Ricardo, você já pegou um PSA de 40 e de repente isso não era um tumor? Sim, um paciente com prostatite, muitas vezes, ele faz uma elevação tão aguda do PSA que gera números maiores, mas aquilo não denota um tumor, e sim uma inflamação da próstata. Doutor, e falando sobre essa questão do PSA, muitos pacientes acreditam que o toque, ele é dispensável, né? Chegam para mim e falam, doutor, eu vim aqui fazer a prevenção, principalmente a gente que é clínico, né, no meu caso, vim fazer a prevenção, mas eu quero fazer só de sangue, né? Explica para a nossa população como que é feito o toque, qual que é o objetivo desse toque, né? Você falou da sensibilidade do dedo, o que a gente procura nesse toque, né? Assim, a gente mede o tamanho da próstata, o que a gente vê nesse toque e qual que é a importância, né, do toque retal? O toque retal, ele realmente é o grande tabu, né, dentro da urologia. Muitas vezes até afasta os pacientes, né? Eu peguei uma evolução da urologia, eu falo que a gente pega eu tenho 12 anos dentro da urologia, um pouco mais, né, porque tem um período da residência, que realmente no início eu me assustava muito, porque muitos pacientes se negavam a fazer o exame, né, e aquilo me deixava um pouco, gente, realmente, será que isso vai mexer com a masculinidade, vai mexer com alguma coisa na parte interna, no aspecto psicológico desses pacientes? Realmente isso, com o passar do tempo, com a promoção, com isso que a gente faz aqui, esse bate-papo, e mostrar para o paciente a importância, essa pergunta é importantíssima aqui, é em destaque. Quando a gente mostra para os pacientes a importância desse exame, a gente vê que tem uma aceitação maior, né? A importância do exame digital, e aí o aspecto mais técnico, ele realmente é isso, é uma sensibilidade, o exame ele é feito em um ambiente muito tranquilo, dentro de consultório, é um exame rápido, ele é um pouco desconfortável, a gente não pode negar, mas ele é um exame que tem tanta importância que ele se sobressai, né? Ele se sobressai. E aquilo que a gente comentou, que não existe nada que substitua ainda essa sensibilidade. Estão tentando, estão aprimorando, estão tentando avançar principalmente em questões de exame de imagem, mas ainda o exame de toque, ele é rápido, ele é barato e tem extrema sensibilidade no que é feito. Voltando um pouquinho na sua pergunta, como que é feito esse exame, o que a gente procura? O exame digital, quando a gente faz o exame da próstata, a gente faz uma análise muito ampla e rápida daquilo que a gente coloca. O urologista, quando ele vai fazer o exame de toque, ele não coloca o dedo lá e faz, o que eu vou pensar agora, onde que eu vou analisar, o que eu vou... Não, a gente já vai pronto com tudo aquilo que a gente precisa. Então a gente avalia a forma, se essa próstata é simétrica, ela é dividida em 2 lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo. Ela tem um sulco mediano. Então a gente vê a forma, o volume, a consistência, se ela é simétrica ou não, né? Então a gente palpa em torno de 40% a 50% da próstata. Aí todo mundo fala, gente, então para que fazer se os outros 50% a gente não vai palpar? Porque exatamente nessa zona onde a gente toca na próstata, que é a zona periférica da próstata, é onde ocorre o maior número de tumores, de nódulos. E esses nódulos a gente consegue palpar pela sensibilidade, né? Pela textura, pela consistência diferente daquilo que é o restante da próstata. Então isso, a gente faz assim, como que consegue fazer isso, né? É treinamento, né, Leandro? A gente vê que dentro da medicina, treinamento, desde lá os vindos anos de 2013, 12, quando eu comecei, ali eu comecei a entender, a aprender. Como que o urologista aprende? Eu mesmo vou fazer uma pergunta, né? Como que o urologista aprende a fazer o exame de toque? Normalmente, na residência médica, né, a gente pega muitos pacientes já com o diagnóstico que vai ser submetido a algum procedimento. Então, ali, às vezes, o paciente é anestesiado, logicamente, com a aceitação do próprio paciente. Às vezes, ele está num centro de ensino
ele tem essa liberação, ele aceita esse tipo de procedimento. E a gente sabe que aquele paciente tem um tumor, tem um nódulo, e a gente ensina ali para o residente, né? Lógico que é um só toque por cada residente, para poder entender o que é o nódulo, aonde está o nódulo, como que é esse nódulo. E ele vai reproduzindo isso ao longo do tempo até adquirir uma experiência dentro da área. Ouvindo você falar, doutor Ricardo Teixeira, do urologista, esse exame do toque, ele é uma parte importante da formação do urologista, né? Eu não tinha noção da importância desse exame. Realmente, olha pra você ver, imagina treinar uma pessoa, é meio que às cegas, né? Não tem jeito da gente tirar para poder ir lá, avaliar e tocar. Então, a gente aprende isso ao longo do tempo, fazendo essa correlação, o exame de toque, depois a gente analisa aquele PSA, se aquele paciente realmente tem o diagnóstico, depois se tiver que fazer uma prostatectomia, retirada da próstata, a gente analisa a próstata fora do corpo, para a gente analisar se era aquilo mesmo. Então a gente vai fazendo essas correlações, a gente vai adquirindo essa experiência para a gente ter uma tranquilidade para poder fazer esse exame. Doutor Ricardo, para os nossos pacientes, para os nossos ouvintes que estão em casa, né, quais são os sintomas do câncer de próstata? O câncer de próstata, ele é um tumor muito silencioso. Talvez seja esse o grande problema, né? Ainda a população ainda é muito... vai em busca depois que já está pegando fogo, né? Vamos apagar o fogo. O câncer de próstata, quando ele chega nessa fase, ele já está numa fase muito avançada. Então, ele é um tumor, repito, silencioso. Ele não é um tumor que dá muito sintoma. E quando dá, ali nas fases intermediárias, são sintomas muito inespecíficos. É uma ardência para urinar, é uma dificuldade leve para poder urinar, um pouquinho de sangue na urina. Só que, olha só, nessa fase já, Leandro, ele já tem um tumor talvez na fase um pouco mais avançada. Então, realmente, assim, esperar isso acontecer não é o melhor dos cenários. A gente tem que sempre se prevenir, não deixar isso acontecer. Né? Então, é por isso o destaque da prevenção, né? Por isso que eles batem tanto em cima do Novembro Azul, para não esperar isso acontecer, ter o corte ali na questão da idade, procurar antes, os fatores de alarme, né? Os fatores de risco que a gente chama, tem que chamar atenção para os pacientes, para poder ir antes também no consultório. É isso aí, o caminho nosso é dessa forma. Doutor, pela sua explicação, o homem negro, ele é mais sujeito ao câncer de próstata? Sim, por questão genética, né? A explicação aí é genética. E também os tumores, eles são diagnosticados mais precocemente. Eles têm o tumor, eles têm uma incidência maior do câncer de próstata. E esse câncer de próstata, ele pode acontecer em idades mais cedo, né? Ele pode ser cometido um pouco mais cedo também pela patologia. Então, a recomendação é que o homem negro tenha mais cuidado ainda, né, nessa questão da prevenção no Novembro Azul. Ele entra, né, como fator de risco, ele entra ali com a parte dos 45 anos, e se tiver um parente próximo, né, que teve esse diagnóstico antes, que é até comum acontecer, ele tem que procurar aos 40 anos de idade, então ainda é mais cedo do que a população como um todo. Doutor Ricardo, você trouxe pra gente também uma informação importante sobre uma outra doença da próstata, que também é muito comum, que é a hiperplasia benigna da próstata. Para os nossos ouvintes, é a próstata grande, né? Quais são os sintomas e como que os pacientes fazem o rastreio dessa doença também? A hiperplasia prostática, ela é a doença mais comum no homem, né? Na questão urológica, vamos dizer assim. É quando a próstata fica engrandecida. Isso aí. Ela é uma doença do envelhecimento. Eu brinco com os pacientes lá, os que vão nos ver aqui, nos escutar, eles vão escutar o que eu falo no consultório. Cresce o cabelo branco, a próstata aumenta também. Então, é uma doença de envelhecimento. Ela cresce, ela perde um pouquinho a proporção de perda celular e ganho celular, que é a morte celular programada. Até ali os 35, 40 anos de idade há um equilíbrio. Então, essa próstata há uma tendência de manter um certo tamanho. O tamanho normal de uma próstata é em torno de 25 a 30 gramas. O tamanho de uma noz, né? E, a partir disso aí, esse desajuste, ela começa a crescer. E o crescimento da próstata, ela faz o crescimento tanto externo quanto interno. Por dentro da próstata passa a uretra, né? Uma vez que tem esse aumento da próstata, a luz uretral, o caminho por onde a urina passa, ele é estreitado, ele é apertado. E isso gera os sintomas, né, que a gente chama de LUT, são sintomas do trato urinário, que é basicamente a dificuldade de urinar. Então esse paciente vai ter, muitas vezes, urgência miccional, tem que correr para ir ao banheiro para fazer xixi. Tem um pouco de hesitação, que é aquela história de chegar na frente do vaso, tentar urinar, a urina não sai. O jato pode ficar fininho, né? Às vezes cortado, começa, para. Tem a sensação de esvaziamento incompleto, às vezes acabou de urinar, na hora que sai do banheiro, gente, ficou alguma coisa para trás. Volta lá e ainda acaba de urinar. Esforço miccional, então tem que fazer força lá com a barriga para poder fazer xixi.
E acordar à noite. Talvez acordar à noite seja o que mais chama atenção, porque atrapalha, né? Você já piora um pouquinho a qualidade de vida dos pacientes. Então, são esses sintomas que denotam o aumento da próstata. Voltando um pouquinho no exame de toque, nessa avaliação do exame de toque retal, é também avaliado o tamanho da próstata. Então, a gente toca, a gente sente, às vezes, próstatas um pouco aumentadas. E como que é feita essa medida, né? Isso aí é a experiência também do dia a dia. A gente mede por polpa digital, o tamanho da ponta do dedo. Se a gente palpa a próstata, a gente vai contando por polpa digital, dá pra gente ter uma previsão de qual que é o tamanho daquela próstata. Próstatas até 60 gramas, mais ou menos, que é o dobro do tamanho de uma próstata normal, a gente tem uma dimensão, a gente consegue fazer essa palpação. Acima disso fica um pouco mais difícil, porque aí fica muito extenso. Nós já tivemos casos de próstata de até 300 gramas, é quase o tamanho de uma bexiga. Né? Então, realmente é uma doença muito comum no nosso meio, que atrapalha muito a qualidade de vida dos pacientes e que também é avaliada e diagnosticada na consulta com o urologista. Doutor, os sintomas da hiperplasia prostática com o câncer de próstata são parecidos? Na fase inicial, né, da hiperplasia, são sintomas também um pouquinho específicos, parecido lá com a fase um pouco mais avançada do câncer de próstata. E essa pergunta é legal porque nada impede que um paciente tenha a hiperplasia prostática e o câncer de próstata na mesma próstata, né? Então, na mesma situação, no mesmo momento. Então, todo paciente ele precisa ser avaliado com muito critério, porque realmente, assim, imagina só, a gente só foca em uma coisa, só tem hiperplasia, mas tem um câncer de próstata ali acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa avaliação do PSA, a avaliação do exame digital da próstata, a cinética do PSA, que é a análise desse crescimento do PSA ao longo do tempo. Movimento, né? É isso aí. Esse aumento, a cinética do PSA, ela é muito interessante porque quando esse aumento do PSA, ele foge daquilo que é o normal, é um crescimento que foge à linearidade, se a próstata cresce X, o PSA tem que crescer X. Então, a gente já sabe isso aí, a densidade do PSA que a gente chama. Se há um descontrole nisso, se a gente vê que a próstata está crescendo X, mas esse PSA está crescendo 3X, isso pode denotar um câncer de próstata, porque é um nódulo que tem uma produção maior de PSA do que é o comum. E tanto na hiperplasia prostática quanto no câncer, são casos cirúrgicos? Depende, né? Não é o tamanho da próstata que determina a questão da cirurgia, são os sintomas. Né? Quanto maior esses sintomas urinários, existe um score internacional que a gente chama de IPSS. Quanto mais sintomático esse paciente, mais ele caminha para a hipótese da necessidade de ressecção da próstata, no caso da hiperplasia. Agora, o câncer de próstata ele é analisado caso a caso, né? A gente faz o estadiamento clínico, né, desse paciente. E a gente tem a cirurgia como uma indicação naqueles tumores localizados e localmente avançados. A gente consegue ter isso aí. Uma coisa boa que às vezes a gente assusta os pacientes na estatística, né, que a gente preocupa um pouco, que vai aumentar, que ela está crescendo, mas ao mesmo tempo os estudos e os trabalhos que vêm dentro da urologia para o tratamento é algo fantástico. Realmente, com a modernização, com a tecnologia que está avançando cada vez mais, a gente tem cada dia técnicas mais modernas. Eu, graças a Deus, eu tenho essa questão comigo de estar sempre tentando acompanhar essa situação. Eu faço, desde lá dos meus primórdios, novamente, a cirurgia aberta. Eu aprendi a fazer a cirurgia laparoscópica e também tenho a certificação em cirurgia robótica. Então, eu acompanhei toda essa evolução até aqui. E eu acredito que ainda ela vai continuar. E a gente vê que realmente isso traz um benefício fantástico para os pacientes. Lá no início da cirurgia aberta, quando começou, né, bem nos primórdios, muitos pacientes, a porcentagem em torno de 40% dos pacientes tinha incontinência e impotência. Isso aí era o que mais preocupava o paciente com câncer de próstata. Ele já estava ali com um tumor, sabia que teria que passar por um procedimento cirúrgico e a consequência desse procedimento cirúrgico seria ficar incontinente, ou seja, perdendo xixi, e impotente, não ter mais ereção. Com essa evolução da técnica, da tecnologia, essas taxas têm caído assim de maneira drástica. E isso é muito positivo para os pacientes. Hoje, com a cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica já teve um ganho muito grande. E com a cirurgia robótica teve um ganho ainda maior. Essas taxas têm caído cada vez mais. Então, assim, hoje já está ficando
mais raro, tá ficando não tão comum ter incontinência nem impotência nos pacientes que fazem a cirurgia do câncer de próstata. Eu quero te fazer muitas perguntas sobre, porque eu vejo que é um tabu para os homens também, né? A questão da impotência e a questão do câncer. Leandro, vamos dar um intervalinho? Vamos dar um intervalinho. Pra gente fechar esse primeiro bloco, Leide, eu queria deixar uma pergunta para você responder no próximo bloco, né? Você falou que o cabelo fica grisalho, branco, né? E a próstata cresce. A gente podia falar um pouquinho da andropausa no segundo bloco? Pois é, mas tem, assim, já me vem uma dúvida. E a pessoa que o cabelo fica branco com 22 anos, tem relação? Não é bem do cabelo, né? Mas é mais do envelhecimento. Entendi. Da idade. Entendi. Eu, por exemplo, já tô com cabelo branco, Leite. Não, Leandro, você tá Já bem. tô com os cabelos brancos aqui. A gente vai dar um intervalo, no próximo bloco a gente volta com as perguntas do ouvinte. Tenho 50 mil perguntinhas pra ele. 50 mil perguntinhas e a gente fala também um pouquinho da andropausa. E da cirurgia e de vários aspectos dessa questão do Novembro Azul e do câncer de próstata. A gente volta dentro de instantes. Café com Saúde, com o médico Leandro César e a jornalista Leide Carvalho. Voltamos com o nosso Café com Saúde, dentro do Novembro Azul, conversando com o médico urologista, Dr. Ricardo Teixeira. E aí, Leandro, antes de convidar para ele retornar aqui ao programa, a gente tá tomando café, né, gente? Ai, vai falando do café do Ney aí, Leandro, por favor, Pessoal, deixa eu tomar o meu aqui. Pensa num café cheiroso, gostoso, que a gente toma assim, ó, Lembrei da fico música, brincando. gostoso, cheiroso demais. Que a gente toma cowboy, assim, sem açúcar, devido à qualidade do café Ney, né? E tá num preço super promocional, né? 1 quilo de café, R$50? R$50 o quilo de café. Gente, eu não sei até quanto que vai isso não, tá? Porque eu já comprei uns 3 pacotes pra passar o mês lá em casa. Mas assim, você compra o seu. Pode pedir, tem o Disque Café Ney, você recebe em casa, é o 997-19-1606 ou 3099-3429 Café Ney, direto da indústria para a sua casa. Gente, é bom demais morar em patrocínio, é direto da indústria para sua casa. Não vem do supermercado, não. Vai para sua casa, da indústria para sua casa. Laboratório Biovida. Sou frequentadora assídua do Laboratório Biovida. Nesse mês de prevenção, você aí, né, homem, faça seus exames de rotina lá no Laboratório Biovida, você vai ser atendido com qualidade, com muita atenção, um laboratório que é certificado, né, acho que é muito importante. Você pode agendar o seu check-up online, pelo telefone, os resultados também você pode pegar pelo seu telefone, então é bem mais prático, bem mais moderno também. Isso, manda pro médico também. Manda, então, a gente tem a senha, tem acesso. Então, o Laboratório Biovida, que abre, inclusive, nos finais de semana, para você que trabalha aí de segunda a sexta, né, não tem tempo durante a semana de fazer seus exames, sábado e domingo o Laboratório Biovida tá aí para te atender. E é muito legal, até mais rápido, inclusive, né? Para você ir no sábado e no domingo, eu acho, assim, na minha avaliação, são os melhores dias para você fazer exame. E o Laboratório Biovida tem um agendamento 349-8871-1183, ou se você preferir, porque o mundo hoje é online, né? Tem o www.biovidaonline.com.br, Laboratório Biovida, cuidando de histórias. Leandro, a gente tá falando do Novembro Azul, esse momento tão relevante, tão importante para a saúde do homem. E saúde do homem é saúde da família, né? E a gente recebeu um presente aqui em patrocínio, porque um profissional que é da Gema de Patrocínio voltou pra cá. Ele tá falando que ele tem, sei lá, 20 anos próximo, eu acho que tem uns 50. A experiência dele Dr. Ricardo Teixeira, né, que é esse jovem urologista com muita experiência e veio dividir aqui com os conhecimentos com a gente, né, Dr. Ricardo? Com certeza. Doutor Ricardo, agora essa questão, resgatando ainda o final do último bloco, essa questão da cirurgia. E aí, uma vez eu ouvi uma expressão que eu queria submetê-la a você, que a próstata é a boia da caixa d'água chamada bexiga. E um temor que os homens todos têm, que é um desconforto muito grande, é a questão da incontinência urinária. Eu queria que você explicasse a incontinência urinária dentro da próstata, do câncer de próstata. A próstata, ela tem essas... Primeiro, vamos falar um pouquinho o que é a próstata, né? Isso. A próstata é um órgão masculino, né? Ela tá envolvida em duas situações, na questão reprodutiva masculina e também no controle urinário. Ela é um órgão do tamanho de uma noz, em torno de 30 gramas, ela fica ali abaixo da bexiga e ela é transpassada pela uretra, né? Então, por isso que lá na hiperplasia tem aquelas situações que a gente já comentou. Esse órgão ele é muito importante porque ele produz o líquido seminal, grande parte do líquido que está envolvido com a alimentação, com a questão do pH dos espermatozoides, né? Então, isso é extremamente importante. A gente fala que todo mundo está aqui porque teve uma próstata no meio do caminho. É onde teve os nutrientes, onde teve um regulador de pH para essa situação do contato do esperma com o canal vaginal.
Então ela é extremamente importante. E também no controle urinário. Ela funciona ali como se fosse uma rolhazinha, uma parte que auxilia na questão da micção. Quando se faz o procedimento da prostatectomia radical, que é a retirada dessa próstata devido a um tumor de próstata, todo esse sistema ele é modificado, né? Então a musculatura que está envolvida, os nervos que estão envolvidos, os esfíncteres que estão ali perto, eles são alterados durante o procedimento cirúrgico. Na técnica aberta, aquela primeira que a gente comentou, que eu falei que a gente teve experiência lá no início, e agora isso vem modernizando, esse procedimento ainda era um pouco rudimentar, a gente não consegue visualizar com tanto detalhamento, apesar da gente tomar um cuidado danado na técnica, a gente não consegue ter uma visualização tão específica dos nervos, dos vasos, dos esfíncteres que estão envolvidos nessa questão da micção. Doutor, agora a próstata, ela é muito importante nesse critério da reprodução? Eu não sabia disso. Sim, ela é o principal produtor do líquido seminal, em torno de 70%, 80% produzido na próstata e nas vesículas seminais. O pouquinho do sêmen, né, da parte dos espermatozoides, em torno de 3-5%, que é produzido no testículo. Então, o líquido, sêmen, né, que sai no ejaculado na hora da relação sexual, grande parte do líquido ele é produzido na próstata e nas vesículas seminais. Por isso a importância dele na questão sexual. E tem hábitos assim para você ter, para o homem ter, para ter uma próstata saudável, até distanciando um pouco do câncer de próstata. Eu digo assim, para o jovem, para o homem ali, quando ele começa a sua vida sexual. Ela participa como um todo do corpo, né? Na verdade, para ter uma próstata saudável, tem que ter uma vida saudável como um todo, né? Atividade física regular, boa alimentação, evitar excesso de gordura animal, né? Então tem uma série de cuidados que a gente tem que ter, prevenção do corpo e, consequentemente, vai ter a prevenção para a próstata também. Não tem nada específico. Algumas coisas que falam de tomate, né, que tem algumas substâncias, algumas situações, ajuda, sim, ajuda. Alguns alimentos, eles ajudam. Mas a saúde como um todo ainda é mais importante do que pontos específicos. Doutor, a gente tem algumas perguntas dos nossos ouvintes, né? O ouvinte João Carlos, do bairro Constantino. Boa tarde, doutor. Sempre escuto o programa, vocês estão de parabéns. Tenho 56 anos e sinto bem sem dor nenhuma. Mesmo assim, eu preciso fazer o exame da próstata todo ano? Aí ele mandou um abraço da turma da rádio e para minha esposa que mandou eu perguntar. É João, né, o nome dele hoje? Um abraço, João obrigada. Carlos. Obrigado, João Carlos, pela pergunta. E assim, é interessante que as esposas, né, sempre participam. Eu falo que vai lá, muitas das marcações, eu converso muito com a minha secretária, ela vem das esposas, das filhas. É a mulher sempre, né, ali ajudando nessa questão de saúde, já está mais acostumada, não tem tanto tabu com o ginecologista, então é muito interessante. A questão que ele colocou, né, então ele já tem 56 anos, né, um paciente que já ultrapassou a idade de 50 anos, que é aquela linha que a gente colocou, e a pergunta se deve fazer. Se a gente for ver pela estatística, João, ela chama muita atenção pra gente. Então a gente não consegue identificar, sem fazer exame, qual daquele 1 entre 7 que vai ter câncer de próstata. Então esse paciente ele precisa ser feita uma avaliação. Tem uma situação, ainda bem que é um quadro mais raro dentro da urologia, que é o tumor de próstata que o PSA não eleva. É um tumor de pequenas células, está em torno de 2 a 3% só dos casos. Imagina só aquele paciente que só faz o PSA. É mais fácil, né? Vai lá no Biovida, faz o exame de PSA isolado e acha que aquele número ali está regular. Se ele não passa por uma avaliação, mesmo com um exame de PSA normal, ele pode ter um câncer de próstata. Então, isso é muito importante. E realmente, João, a resposta é sim, precisa fazer o exame. E mesmo que tenha 56 anos, igual ele está falando, que nunca fez, antes tarde do que nunca. Então, nunca é tarde para começar. Se eu já estou atrasado há 6 anos, pelo menos já vai, né? Pelo menos não perca mais tempo além dos 56 anos. E a resposta para todos os outros homens, sim, precisa fazer o exame. Quando não tem fator de risco, a partir dos 50, e quando tem fator de risco, a partir dos 45 anos de idade. Doutor, a dona Marlene pergunta assim: meu marido morre de medo desse exame do toque. Ele diz que só vai se o senhor prometer que é rapidinho. Fala pra ele que não é esse bicho de 7 cabeças. Marlene, é isso mesmo. A gente até já deu uma pincelada a respeito do exame. O exame, ele realmente é um exame rápido, não tem por que ser um exame demorado.
quando o urologista experiente vai fazer esse exame, é aquilo que eu falei, ele já vai com tudo que precisa ser avaliado para fazer o exame de toque. O exame de toque ele demora no máximo 3, 5 segundos, não é mais do que isso, não há necessidade de mais tempo do que isso. Nesse pouco tempo que a gente faz o exame digital, já traz todas aquelas informações que a gente comentou. Forma, volume, consistência, se tem nódulo ou não, o sulco mediano, se tem assimetria de lobos. Então isso tudo é feito realmente de forma muito rápida. E é desconfortável, mas não tem dor. Realmente não tem dor, não tem um incômodo maior. E é um exame extremamente importante para que seja feito. Certo. Pode estimular ele vir, fazer o exame. É rapidinho. Que não vai ter problema. Paulo Henrique está perguntando, doutor, ele tem 42 anos. Meu pai teve câncer de próstata e eu fico muito preocupado. Devo começar os exames antes dos 50? E tem algum jeito de eu prevenir com alimentação ou exercício? A pergunta dele a gente já até falou um pouquinho sobre isso. Então ele tem um caso familiar, ele não deve ter falado da idade que o pai dele foi diagnosticado. Ele já tem um fator de risco, ele tem um parente de primeiro grau, isso já aumenta em porcentagem a chance dele ter tumor de próstata. Isso não quer dizer que vai ter, tá? Mas ele tem uma porcentagem maior. Ele já tem indicação de iniciar pelo menos a partir dos 45 anos de idade. E aqui eu abro um adendo, né, isso é sempre muito importante, que todo e qualquer homem que quiser fazer o exame antes disso, já tem paciente meu que às vezes começa com 38, com 37, não tem problema nenhum. Quanto antes fizer a avaliação, e não necessariamente, repito, a necessidade do exame do toque da próstata, mas pelo menos um primeiro contato, uma primeira avaliação, um exame basal, entender um pouquinho a história, melhor. Então, com certeza, no caso dele, seria interessante iniciar o quanto antes possível essa avaliação, a gente bater um papo direto sobre a respeito, ou com o urologista que ele definir, bater um papo direto com quantos anos que o pai dele foi diagnosticado, se tem mais casos na família. Então, assim, quanto antes, com certeza é melhor. É a ideia do tratamento, da avaliação mais precoce e o diagnóstico mais precoce. E, doutor, uma questão, às vezes a pessoa fica com medo, mas não faz o exame, cria até uma questão negativa para o organismo, que é uma das causas do câncer também, né? Eu acho que tudo que vai contra o corpo, seja até do aspecto psicológico, não deixar de fazer as atividades físicas, deixar de fazer uma boa alimentação, o sedentarismo, isso tudo vai contribuindo. Acho que a vida de hoje, a vida moderna, né, com muitos afazeres no dia a dia, né, isso tem contribuído realmente para o aparecimento de diversos cânceres, né, isso contribui. A vida sedentária, com certeza, está envolvida em diversos, e não é diferente com o câncer de próstata também. Doutor, a pergunta da Fernanda, professora, ela fala assim: eu sempre falo para o meu pai e para o meu marido fazerem os exames, mas eles enrolam. Tem alguma forma de convencer o homem a cuidar mais da saúde? Um beijo para toda a equipe. Obrigada. Obrigado. Na verdade, assim, a grande forma da gente atrair o paciente para o consultório de urologia é a promoção de saúde, o paciente entender a necessidade desse exame. Isso que a gente faz na rádio, na televisão, aqui com vocês, que é fantástico, isso aqui é muito bom, é muito positivo, talvez chegar no paciente essa informação. Às vezes ele até tangencia, né? Ele sai para não ter essas informações, ele não quer, mas é preciso conhecer o problema, entender a gravidade desse problema. As estatísticas estão aí, mais uma vez, eu repito isso aí, que assusta um pouquinho a população. A partir do momento que esses homens, eles têm a consciência que é uma doença muitas vezes silenciosa, que ela tem a possibilidade de iniciar de uma maneira tão precoce e de causar danos tão graves, até culminando com a morte, talvez seja assim, o que chama a atenção. Esse paciente tem que criar esse clique, né, que é a necessidade de cuidar da saúde e procurar o urologista o quanto antes, né? Uma coisa que eu falo sempre com meus pacientes lá no consultório, que como eu sou clínico geral, né, e atendo infectologia, chega um homem lá para qualquer consulta, por qualquer motivo que seja, e tá na faixa etária de começar a prevenção do câncer de próstata, eu já peço o PSA e já falo, olha, você tem que ir no urologista. Então, acho que também a questão das outras pessoas indicarem, saberem, olha, assim, a esposa fala, olha, é importante você ir, eu tô indo no ginecologista, por que você não vai no urologista, né? Eu acho que os outros médicos também podem nos ajudar nesse sentido de... eu não faço toque no meu consultório, mas eu sei encaminhar, né? Eu posso encaminhar para quem faz, né? É um caminho importante mais, né, Leandro? Eu acho que dentro da nossa especialidade, igual, dentro da medicina tem isso, tem as especialidades. O Leandro é um craque na infectologia, a gente sabe disso. Eu não tenho tanta vivência
dentro da infectologia, alguns casos muitas vezes desafiadores, a gente tem que entender que a gente tem aquela formação dentro da área da medicina e algumas coisas que não me competem, não consigo resolver, passo com a maior tranquilidade do mundo e com o coração tranquilo que, numa parte de infecto, o Leandro vai saber brilhar nessa situação. O contrário também é real. Então, eu acho que assim, um rastreio, igual você faz, um PSA, uma orientação, né, para esses pacientes é fundamental para todas as áreas da medicina. Seja lá o ginecologista para a mulher no câncer na mama que ela faz, seja para um nefrologista que está avaliando um paciente com uma doença renal e tem, né, uma idade para procurar um urologista, e vai fazendo essa linha cruzada, porque quanto mais especializado é o médico, mais propriedade ele tem para resolver aquelas situações. Então, que bom, né, que o Leandro teve a ideia de ter a consciência, né, médica, e isso ele faz muito bem feito, de pedir esse exame e encaminhar para o urologista para fazer essa avaliação mais crítica. Né, esses detalhamentos, essas coisas pequenininhas, né, que a gente fala, os detalhes, os rodapés de livro que o urologista tem que aprofundar, lá no consultório a gente exerce da melhor maneira possível. Mas tem o uma paciente frase... confia na gente, né, Leide? Com certeza, e tem uma frase famosa que o diabo tá no detalhe, né? É isso aí. Então, na medicina, isso vale para a medicina? Vale. Pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Vale, você perde um diagnóstico assim. Quanto câncer de mama eu já peguei no meu consultório? Porque eu peço a mamografia e encaminho para o ginecologista. Né? Quantos pacientes com alteração de próstata eu já vi no consultório? Inúmeros. Acordando de noite para fazer xixi, ardendo, não sei o quê. E aí a gente vai rastreando. E uma coisa que acaba sendo dividida entre nossas duas áreas são as infecções sexualmente transmissíveis nos homens, né? Que também é um outro tabu na saúde. Então, no Novembro Azul, a gente aproveita para fazer o rastreio da sífilis, do HIV, né, das hepatites, né? Os urologistas já pedem esses exames, né? Assim, o contrário também é verdadeiro, né? O paciente às vezes já chega lá do urologista já com o diagnóstico para eu fazer o tratamento. É uma gama muito grande, né? A questão da saúde do homem, não só câncer de próstata, então a saúde como um todo. Isso aí realmente é muito importante. Aproveitar essa consulta, que muitas vezes o homem tem um pouquinho de restrição, a gente já faz uma varredura completa. Ó, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que é amigo meu. O Márcio, ele é motorista. Um grande abraço, viu, Márcio? O exame de PSA é confiável? Ou precisa mesmo fazer o toque também? Já ouvi falar que o PSA às vezes engana. É isso aí. A gente falou sobre isso aqui, que é essa frase clássica dentro da urologia, não existe valor normal para o PSA. Gente, eu achei isso o máximo, porque eu não tinha essa informação. É isso aí. Porque muitas vezes dentro dos exames, né, que a pessoa faz, ali vem os valores de referência, né, em diversos exames. A creatinina, o sódio, o potássio. No PSA, isso não é válido 100%. Então, ele precisa ser analisado de maneira muito crítica. Crítico que a gente fala é o quê? Analisar a cinética, ver a densidade, ver as características, conhecer a história daquele PSA. Fala que não vale uma foto, precisa de um filme do PSA. Então, isso aí é extremamente importante. E o que a gente ganha mais em acurácia de diagnóstico é o somatório, que é o exame físico que a gente falou, a anamnese que a gente falou, o exame físico do toque e os exames complementares. Um exame isolado é melhor do que nenhum, né? Ele vai ajudar de uma forma. Mas quando a gente soma essa tríade que a gente conversou, o diagnóstico ele é feito com mais facilidade. Tem uma pergunta aqui interessante que eu não tinha pensado e eu acho que os nossos ouvintes ajudam muito, viu? Muito obrigado, nossa audiência aí, pelas perguntas e pelo carinho. Muito rica a participação dos ouvintes, né? Eu acho interessante que às vezes a gente está no consultório e a gente não pensa. Olha que interessante essa pergunta do Tiago. Doutor Ricardo, o uso de anabolizante pode aumentar o risco do problema na próstata? A turma da academia sempre comenta, mas ninguém sabe falar direito. Olha pra você ver, é interessantíssima essa pergunta, né? Entrando mais na parte de endocrinologia, né? A questão da testosterona, ela vem em discussão muito, muito ampla dentro dos congressos de urologia. Então, ela já foi um grande vilão, né? Tanto é que num dos tratamentos, principalmente no tratamento da forma mais avançada do câncer de próstata, existem os bloqueadores, né, da testosterona. Eles tinham como o alimento do câncer de próstata era a testosterona. Isso, com o passar do tempo, e os estudos um pouco mais aprofundados, eles vêm desmistificando um pouco essa situação. O paciente que ele mantém um nível normal de testosterona, ele não vai agravar o tumor de próstata. O grande problema na academia, aí vem das consequências do uso dos anabolizantes, que é o uso muitas vezes indiscriminado, de maneira incorreta. Como toda medicação, muitas vezes o problema está na dosagem.
doses elevadas, o aumento de forma irregular, sem uma assistência médica, sem uma indicação médica, pode trazer problemas. A testosterona não só tem pontos positivos, ela tem ponto negativo também. A gente pode falar na policitemia, o paciente aumenta o número de glóbulos vermelhos, tem alteração principalmente do colesterol, pode ter um problema na questão do fígado, ele pode influenciar em outras situações que pode comprometer a saúde daquele paciente. Em relação ao câncer de próstata em si, diretamente na questão, não há um contato direto. Lógico que níveis muito elevados da testosterona compromete como um todo, não só a próstata, mas o organismo como um todo. Então, realmente, assim, se for para fazer algum tipo de reposição hormonal, algum tipo, depois que nós vamos falar, né, o Leandro até deu uma pincelada na questão do andropausa, que hoje é conhecido como DAEM, tem que ter uma indicação formal, tem que ter uma indicação médica. Não pode ser feito o uso indiscriminado desse tipo de substância. Só para que fique claro, doutor, então assim, o assunto academia é que a testosterona pode levar ao câncer de próstata, mas não é bem assim. Não é bem você assim. está explicando, né? Não é bem assim, não pode levar. Sabe, as consequências do uso irregular atrapalham a saúde como um todo. Esse paciente, se ele tiver uma predisposição genética, independente da questão da testosterona, ele pode desenvolver o câncer de próstata. É melhor evitar? Principalmente não usar sem indicação médica. Esse é o grande receio. É o grande receio. E aproveitando que a gente está falando, né, sobre o uso do hormônio, conta para os nossos ouvintes o que é a famosa andropausa. Porque a gente falava muito sobre a menopausa, né? A menopausa já é um assunto que a população conhece muito bem, mas essa história da andropausa, ela é nova, né? É nova. Outro dia, brincando com amigos contemporâneos, a gente falou, olha a menopausa. Eu falei, olha a andropausa. Esse amigo meu ficou assim, o que é isso? O que é andropausa, doutor? O termo andropausa, ele caiu em desuso. Hoje em dia, na verdade, o termo mais utilizado é uma sigla, chama DAEM, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. DAEM? DAEM. Parece nome de mulher. DAEM. Esse distúrbio androgênico do envelhecimento masculino já foi chamado de andropausa, de a menopausa masculina, enfim. Ele já teve diversos nomes. Hoje em dia é utilizado como DAEM. O DAEM é uma queda natural da testosterona a partir de alguma idade, geralmente 50, 60 anos de idade, há uma queda natural da testosterona. Essa avaliação da DAEM, ela é muito importante, principalmente porque ela é considerada uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, né? Essa síndrome, quando ela impacta na qualidade de vida do homem, ela precisa ser tratada. Aí sim vem a indicação da reposição da testosterona, é uma indicação formal. Aquele paciente que tem uma baixa de libido, rarefação de pelos, perda de massa muscular, alterações psicológicas, tudo isso entra numa síndrome, que é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Se associado ele tem uma queda da testosterona a níveis baixos, nesse caso, a reposição ela é indicada. Essa reposição ela precisa ser acompanhada de perto, principalmente para ver, primeiro, os resultados, ele tem que ter resultado positivo, esse paciente tem que ser acompanhado. Tem uma situação, né, Leandro, que o pessoal não sabe, homem também tem câncer de mama, né? Ou a testosterona elevada, em algumas situações, pode ter alteração na mama do homem também. Então, esse paciente que faz a reposição, além da necessidade da melhora física, da melhora do comportamento e também psicológica, ele tem que ser avaliado para evitar patologias que podem acometê-lo. E situações como a policitemia, alteração do colesterol. Então, eu acho que assim, é uma pergunta muito boa, é um tema muito específico, né? Uma outra área dentro da urologia que realmente assim, tem que ser analisado com muito critério, paciente a paciente, a reposição tem que ser feita com muito critério e esse acompanhamento tem que ser muito regular. O recado para os ouvintes não utilize hormônios, né, de maneira não supervisionada por um profissional adequado, endocrinologista, urologista, né, o seu médico, porque o risco para a saúde é muito grande, né? Eu me recordo aqui em Patrocínio, pelo menos de 4 casos de pacientes muito jovens. Eu tive um paciente que ele desenvolveu uma insuficiência renal grave pelo uso de anabolizantes. Eu tive um paciente que teve uma insuficiência cardíaca, porque o coração é músculo, né? Então, o coração dele, um paciente atleta que ficou com insuficiência cardíaca, né? Pelo uso de anabolizantes. E fora os problemas de pele, né? O risco de câncer de fígado. Então, assim, a gente sabe que hoje existe uma pressão estética muito grande nas academias, né? Você tem que ficar trincado, sarado, mas faça isso com acompanhamento médico, né? Quero fazer uma pergunta para vocês dois. Quando vocês olham assim, determinados corpos, para mim, por exemplo, é inatingível aquilo.
Você já olha e fala, ali tem alguma coisinha. Vocês têm essa... sim, claro. Vocês têm A esse gente olhar, consegue, assim? consegue avaliar. Não é tão simples chegar em corpos tão perfeitos, tão torneados, né? Para chegar naquilo ali, precisaria, assim, anos de trabalho, né? Anos de Uma dedicação, alimentação disciplina. adequada. Exatamente. Quando isso acontece num intervalo muito curto, alguma coisa ali tem, né? Eu queria aproveitar esse momento aqui dessa pergunta do Leandro e da gente estar falando um pouquinho da testosterona, uma coisa que acontece muito no consultório. E talvez vai ser uma dúvida muito grande, principalmente para os pacientes jovens, e chama muita atenção, que eu já atendi diversos pacientes dessa forma, que fazem um uso indiscriminado da testosterona, aquela indicação de academia. Mas você compra isso sem receita médica? Infelizmente, compra. Sério? Qualquer medicamento hoje em dia tem uma facilidade muito grande de comprar. Isso é uma realidade que a gente vive aqui no nosso país. O que eu queria falar? O uso da testosterona no paciente jovem que tem o desejo de gravidez, de gestação no futuro, é um grande problema. Porque quando a gente faz a injeção, né, o uso exógeno da testosterona, a gente inibe a produção da testosterona e da espermogênese, que é a formação dos espermatozoides. Dentro do testículo, vamos falar um pouquinho da testosterona rapidinho. A testosterona era produzida dentro do testículo. E dentro do testículo, além da testosterona, é produzido também os espermatozoides. São duas células, célula de Sertoli, célula de Leydig. Elas produzem em tempo conjunto essas duas substâncias, né? Uma célula e outra a testosterona. Quando você faz o uso da testosterona exógena, você interrompe a produção no testículo. Por quê? O testículo entende uma região que tem muita testosterona, não precisa produzir. É um feedback. Tem muito circulando, eu posso parar de produzir. Só que ao mesmo passo que para a produção da testosterona no testículo, acompanha a parada da produção dos espermatozoides. Gente, que coisa séria. E isso muitas vezes me procura no consultório aquele paciente jovem que fez a reposição, tá lá malhado, tá forte, e que vai ver o espermograma tá péssimo. Ele não vai conseguir ter uma gestação, não vai conseguir ter uma gravidez natural por conta desse uso indiscriminado. E às vezes, por que me chamou a atenção de querer falar aqui? Que muitas vezes chega lá no meu consultório, nesse momento, já com o eixo totalmente abolido, com a testosterona lá em cima, espermatozoide praticamente zerado. Então, Ricardo, ninguém me falou sobre isso. Eu não sabia que isso acontecia. E realmente, para reverter essa situação, é muito difícil. Requer tempo, requer um trabalho, precisa ajustar o eixo. Isso aí, muitas vezes, aquele que quer ter uma gestação mais rápida, quer ter uma gravidez mais rápida, vai precisar aguardar um tempo maior. Porque para regularizar esse eixo é extremamente difícil. E para a mulher, doutor, que usa testosterona também? Também influencia, né? Tá nas duas situações. A desregulação do eixo hormonal, ela é um grande fator de dificuldade na fecundação, na gestação. O paciente, quanto mais natural possível, melhor. Ainda assim é difícil uma gestação. Olha só que interessante. Quando a gente tem a modificação por meios externos, uso de hormônios, de outras medicações, atrapalha ainda mais, dificulta ainda mais essa situação. Então, realmente, a indicação de uso de qualquer tipo de medicamento tem que passar por uma supervisão médica. Porque as consequências vêm depois. Quando você vai fazer o uso disso numa academia ou em algum outro lugar, eles vão falar dos benefícios. Você vai ter um ganho de massa muscular, você vai ter um ganho aeróbico, vai ter um aumento dos glóbulos vermelhos, você vai ter uma capacidade, né, aeróbica maior. Mas e as consequências? O que vai acontecer? A infertilidade ninguém fala, né? Ninguém vai falar. A queda de cabelo, a infertilidade, né? Os riscos cardiovasculares que vão ficar aumentados, né? A testosterona, em doses muito altas, pode levar o paciente a ter infarto agudo do miocárdio. AVC? AVC, assim, é triste a gente ter que lidar com isso na outra ponta, né? A outra ponta ninguém conta. A outra ponta tá lá com a gente no hospital, né? Vocês estão dando uma aula aqui, hein? Obrigada. Tem mais pergunta? Tem pergunta. Tem mais duas perguntas. Tá. O Ricardo, seu xará, pergunta: depois do tratamento do câncer de próstata, o homem pode ter uma vida sexual normal? Muita gente tem vergonha de perguntar isso. Pode. A gente já deu uma passada sobre isso também, que é o ganho com a tecnologia da melhora da questão da ereção e da continência urinária. O que não pode acontecer, o que não vai acontecer, né, Ricardo? Uma vez que a gente tira a próstata e as vesículas seminais, esse paciente ele fica realmente estéril, não vai ter mais espermatozoide circulante.
né? Ele já não tem mais o caminho por onde os espermatozoides passam. Isso é feito uma ressecção durante a cirurgia. Mas a questão da ereção, da sexualidade, de conseguir ter relações sexuais, é uma busca do urologista, principalmente do cirurgião urológico, né, que faz esses tipos de procedimento, é uma busca incessante para a gente tentar ao máximo evitar a impotência, que é a dificuldade de ter ereção. É trazer esse paciente que foi tratado por um câncer de próstata o mais próximo do que era antes da doença. Ou seja, foi feita uma ressecção, foi feito, né, a gente fala de uma pirâmide, a gente sempre foca muito nisso. Número 1, tratar a questão oncológica, né? O paciente precisa retirar aquele câncer. Depois, a parte miccional. Depois, não menos importante, a parte de ereção. A gente chama de trifecta. A gente tenta trazer esse paciente a melhora oncológica e de questões funcionais. Quanto mais a gente consegue atingir isso, mais satisfeito o paciente fica. Ele ficou livre de um tumor, e a gente fala, nas fases iniciais, a gente consegue ir até 95% de cura, e ainda totalmente normal para poder ter relação e as atividades de trabalho normal. Doutor, no caso da impotência sexual, você indica a prótese peniana? Eu queria que você falasse sobre isso. Porque está dentro do assunto, o Leandro tem mais uma pergunta. A prótese peniana vem da falha, né? Quando o paciente tem, ele realmente evolui com a impotência sexual real, um dos tratamentos é a prótese peniana. Até chegar na prótese peniana, ainda é tentado outros tipos de tratamento. Ele é a terceira linha de tratamento, a prótese peniana. Primeiro é tentado com medicamento, um estímulo de medicamentos, existem diversos medicamentos hoje em dia. Depois, na segunda linha, é tentado as injeções intracavernosas, existem medicamentos manipulados, ou já vendem, né, com formulação própria, para fazer injeção intrapeniana. Se aí sim não resolver, aí está indicado a prótese peniana. E é muito importante, né, Leide, a gente está falando sobre o assunto sexualidade. Tem um amigo nosso que pediu para perguntar o seguinte: se a pessoa ter vida sexual ativa, se isso reduz a chance de ter câncer de próstata? Isso é uma pergunta interessantíssima, né? Porque a atividade sexual, eu falo que é uma atividade de saúde. E tudo que a gente volta para a saúde é ponto positivo. A explicação física, muitas vezes, vem pela movimentação dos canalículos prostáticos e da vesícula seminal. Diminui um pouco a inflamação local e isso é um ponto positivo. Já foram feitos diversos trabalhos em cima disso. Alguns um pouco mais céticos, que ficaram ali em cima do muro. Outros que falam positivamente que a relação sexual ela traz um benefício nessa situação. Eu acredito muito que sim. Quanto mais saudável são, né, os casais, mais vida ativa sexual tem, melhor. Com a saúde como um todo, né? A gente até falou aqui em off, questão do cabelo, da pele e também da próstata. Então, realmente é um ponto positivo. E eu queria aproveitar o espaço, Leide, para falar assim, que hoje a gente tem várias tecnologias para aumentar essa vivência, né, da sexualidade. Então, hoje a gente tem tratamento, a gente vai trazer a sexóloga para falar assim sobre o tratamento emocional também do homem, né, na vida sexual. E as pessoas estão tendo mais relações sexuais até os 80, 90 anos ou mais. Só que existe um ponto que aí já esbarra na minha especialidade, que é as pessoas estão pegando mais HIV. Né? Aqui em Patrocínio, eu tenho vários pacientes que estão na terceira idade, né, que estão vivendo a vida sexual e que ainda não tiveram acesso à informação da importância do preservativo. Né? Então, para você que está tendo vida sexual, o HIV é uma doença que traz muitas consequências, né? A gente precisa fazer um tratamento, acompanhamento. Se vive muito bem hoje com HIV, mas é melhor prevenir, né? Como a gente tem falado aqui. Então, é importante para os nossos ouvintes aí que estão tendo vida sexual ativa, que façam a prevenção também das infecções sexualmente transmissíveis. Não só do HIV, mas da sífilis, da hepatite B, né? Da gonorreia, de todas as infecções, todas as DSTs. Eu tenho visto um aumento grande do número de casos de infecção sexualmente transmissível em homens da terceira idade. É uma coisa impressionante, assim, que eu não esperava quando eu mudei aqui para o Patrocínio, e eu tenho visto isso com maior frequência. E é fato que você está falando, porque eu conheço um caso de um senhor que teve que se tratar recentemente por isso. São doenças silenciosas, né? Muito íntima, na verdade. E o que chama muita atenção, né, Leandro, que a gente, na década de 80, finalzinho da década de 80, início da década de 90, o HIV é muito aclamado, então chamava muita atenção. Ainda artistas morriam por conta do HIV, né? Então,
isso aí chamava atenção e o pessoal tinha muito medo, muito receio, né? É uma doença que antigamente matava de verdade. Hoje em dia ainda é muito grave, a gente sabe disso, mas ela se silenciou, ainda bem. O Brasil hoje é um grande participador da questão do tratamento do câncer, do HIV, mas deixou de se preocupar muito com o HIV. E essa promoção da saúde que o Leandro passa, eu também pego muito no consultório, como urologista, realmente a gente vê muito. Eu trato muito paciente idoso e eles não estavam acostumados a usar preservativo. Então, muitos na intimidade, muitas vezes quando eu pego casos com doença, com HIV, com alguma DST, eles falam assim, doutor, achei que não precisava usar. E precisa. Então, tem que dar esse destaque, né? O cuidado, a prevenção, o uso do preservativo, independente da idade. Não é normal, porque uma coisa que muitos pacientes falam no consultório, doutor Ricardo, eu não estou muito bem na questão da sexualidade, mas isso é questão de idade também. A minha resposta é não. Não tem nada a ver a idade com a questão de ter perda e tudo mais. A gente tem que buscar o porquê que isso não está acontecendo. E tem tratamento, a grande maioria tem tratamento. É buscar estar bem. Eu tenho paciente, como o Leandro falou, 80, 90 anos, tendo vida sexual ativa. É normal. Então, é muito importante destacar. Eu acho interessantíssimo essa parte que o Leandro falou aqui. Dr. Ricardo Teixeira, urologista, qual que é o papel de uma visão positiva diante de um diagnóstico de câncer de próstata? Eu acho que assim, é importantíssimo, eu falo que a mente coordena o corpo, né? Pessoas que têm um pensamento positivo, a gente conversou um pouquinho em off sobre isso, a questão da religiosidade, isso tudo tem um papel fundamental. Antigamente isso era muito distante da parte científica, né? Hoje em dia está mais próximo, existem inclusive trabalhos que mostram que as pessoas positivas, que buscam a religiosidade, que buscam o aspecto emocional, ele vai ter uma consequência positiva, inclusive na questão imunológica. Então, é muito importante ter fé, ter uma boa consciência. A gente tem paralelos entre pacientes que às vezes dá o mesmo diagnóstico, vamos colocar o câncer de próstata, para 2 pacientes com aspectos emocionais diferentes. A gente vê que o curso dessa doença ela é diferente. Naquele que tem um pensamento mais positivo, que é mais religioso, que busca um pouco mais espiritualidade. Independente da fé, né, doutor? Independente da fé, a gente não está falando nessa questão. Daquele que vai mais para o aspecto negativo, muitas vezes depressivo. Isso tem um impacto na questão da imunidade e também no curso natural da doença. Então, assim, quando a gente está diante de um diagnóstico difícil, não só o paciente, mas a família, eu acho que o primeiro é o aconselhamento, entender aquela patologia. Eu falo que, entre aspas, porque não é um gasto, né, de tempo durante uma consulta de diagnóstico de câncer de próstata, aí eu peço um perdão daqueles pacientes que às vezes esperam um pouquinho, mas a importância da gente dar aquela notícia para o paciente, para a família, num primeiro contato com a descoberta do câncer de próstata, é extremamente importante. Eu sempre me coloco muito próximo do paciente, das famílias desses pacientes, para poder ter um caminho um pouco menos árduo, porque a doença oncológica realmente ela mexe com todo mundo, mexe muito com o paciente e também com os familiares. Então, a informação, o cuidado, o bom tratamento, a busca sempre pelas melhores técnicas naquele momento que vai precisar de um tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele clínico, seja ele medicamentoso, é extremamente importante para o paciente. Doutor Ricardo, a gente poderia ficar aqui... Mas eu tenho mais uma pergunta para ele agora, aquela que eu prometi. A pergunta surpresa? A gente até agora, doutor Ricardo Teixeira, a gente falou com o urologista. Agora eu quero falar com o ser humano. Você tem muita experiência de cirurgia, do tratamento, da prevenção, mas assim, o que o câncer, especialmente o câncer de próstata, ensinou para você nessa sua vida profissional como médico urologista? Excelente pergunta. É uma pergunta, a gente fica até um pouco emocionado, mas é o seguinte, a questão do tratamento, a técnica, a gente aprende no dia a dia. Né? A técnica, você vai para um curso, você faz a medicina, você vai para os livros, mas a vivência, a questão do contato, a questão da humanidade, a gente aprende com a vida. Quando a gente consegue associar as duas situações, a vivência com a técnica, eu acho que talvez seja o melhor das confluências. O lado humano é extremamente importante, aliado com a parte técnica. Quando a gente soma nesses dois lados, eu acho que o grande beneficiado é o paciente. Porque ele se sente acolhido, ele se sente amparado, ele sabe que do lado dele não só tem um técnico, mas também uma pessoa que vai incentivar ele a melhorar.
vai incentivar ele a buscar o melhor, a cura, buscar o melhor tratamento, buscar o alívio. Esse é o melhor dos cenários. E quando a gente sabe fazer isso, e ainda com uma técnica aprimorada, que a gente sempre busca, né? Hoje em dia que eu faço, tem a certificação em cirurgia robótica, a gente faz ali todos os trabalhos, todas as certificações que são árduas, que são difíceis, não são fáceis, e busca essa humanidade e soma essas duas. Repito, o grande beneficiado com certeza é o paciente e a gente também, que fica super satisfeito quando a gente consegue pelo menos amenizar a dor daquela pessoa, né? Isso aí é fantástico. Leandro, e o surgimento de suspeitas e casos de sarampo aqui pertinho da gente tem provocado que tipo de preocupação da sua parte? Nossa, obrigado pela pergunta, Leide. A gente está vivendo um surto de sarampo em Uberlândia. A gente tem casos confirmados e 16 casos suspeitos que a gente verificou. São né? 2 casos confirmados? 2 casos confirmados e 16 casos suspeitos, né? Bom, a gente vive um momento muito complexo na saúde brasileira da queda das taxas de vacinação. Né? Então a gente está com uma taxa de vacinação média nacional para sarampo de 86% e a meta seria 95%, 96%. Para ter uma imunidade que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Então, a maioria das pessoas vacinadas, a doença para de circular. E tá aqui do lado. Então, você que tá com sua carteira de vacinas atrasadas, que não levou o filho para vacinar, né? Contra o sarampo, procura a unidade básica de saúde. A vacina é gratuita. É uma vacina que não tem efeito colateral, né? Você não vai desenvolver nenhuma consequência do uso da vacina. É uma vacina antiga, né? Assim, você pensa, a gente tem mais de 40 anos dessa vacina, né? E é uma vacina que está ali, do lado da sua casa, e que você pode se proteger contra uma doença grave e que na fase adulta costuma ser mais grave ainda do que na fase infantil. Eu tive um tio-avô que morreu de sarampo. Né? Na época não tinha vacina, então a gente perde as pessoas, né? Uma doença que causa febre, lesão de pele, pode causar uma meningite. Então, o sarampo, ele é uma doença que precisa voltar a ser erradicada no Brasil, e para isso eu conto com todo mundo em procurar a unidade básica de saúde e colocar o cartão de vacina em dia. E a gente chega ao fim de mais uma edição do Café com Saúde, Leandro. Muito obrigada. Muito obrigado. Você sempre trazendo convidados aqui que brilham. Hoje a gente teve aqui várias aulas, né? Não, aprendi muito com o Ricardo hoje. Não, se você aprender, imagina aí. Doutor Ricardo, fala para os nossos ouvintes onde que eles conseguem consultar com você, onde que você trabalha, né? Às vezes a pessoa escutou o nosso programa aqui, eu quero consultar com o doutor Ricardo, onde que te procura? Joia, muito obrigado. Aproveitar esse finalzinho aqui para agradecer esse bate-papo. Realmente foi... Eu falo que todas as vezes que a gente conversa com boas pessoas, a gente também aprende, né? Logicamente que eu estou aqui sempre para aprender com isso. E esse papo aqui foi fantástico, né? É bom a gente levantar isso aqui, colocar isso para a população. É realmente uma coisa que me deixa muito feliz. Aqueles que precisam, né, de atendimento urológico e se quiserem marcar uma consulta comigo, serão muito bem-vindos. A questão da prevenção é fantástica. Eu atendo ali na Praça da Santa Casa, né? Eu atendo na Clínica do Coração, é bem na esquininha ali em cima. Então é só... Depois eu deixo o contato, a gente coloca nas descrições, para poder fazer o contato com a minha secretária e a gente poder marcar essa consulta, um bate-papo no consultório. Eu também sou urologista na Santa Casa, né? Aqui de Patrocínio. E o que precisar, estou inteiramente à disposição para poder ajudar. Doutor, e você é irmão do doutor Eduardo Messias, outro médico super popular e competente aqui de Patrocínio também? É isso aí, meu irmão mais velho, né, cardiologista, nós trabalhamos na mesma clínica, né, a clínica dele, lá agora tem um consultório ali para mim também. Então é um prazer poder estar, né, com médicos de renome, que já experientes dentro da cidade, que já tem um conhecimento em Patrocínio e na região, para poder ajudar. Daí na minha área, né, ele na área dele da cardiologia, eu na área da urologia, a gente vai fazendo esse bate-bola lá para poder ajudar o máximo de pessoas possível. Eu quero agradecer imensamente a você, doutor Ricardo Teixeira. Seja muito bem-vindo, né, a Patrocínio. E que bom que a gente pode contar com profissionais, né, com a sua experiência. Você já assumiu chefias na área e a gente sabe que o profissional só consegue atingir chefias quando ele tem um excelente desempenho ali no individual. Então, muito obrigada, que você tenha muito sucesso aqui em Patrocínio. E, Leandro, obrigada, viu? Eu que agradeço. Novembro Azul, a gente vai continuar nesse assunto, né? Isso, a gente vai continuar com a programação especial, né? No próximo programa a gente vai contar com a presença de uma sexóloga, então acho que vai ser um programa bem interessante, né, Leide? E eu queria agradecer a nossa audiência, né? Vocês dão pra gente muito carinho, obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. E a gente faz o programa pensando em você.
É isso, esse foi mais um Café com Saúde, né? E a gente tem um imenso prazer aqui, a gente vai criando uma intimidade com os nossos entrevistados, com você, ouvinte internauta. São tantas as reações que a gente recebe. E assim, eu não consigo nem agradecer. O que eu só peço é que Deus os abençoe, porque é muito bom, eu gosto demais do que eu faço com essas companhias aqui. Então, assim, eu me considero uma privilegiada. A vocês todos, fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM Café com Saúde, com o médico Leandro César e a jornalista Leide Carvalho.